Olá, este é um vídeo produzido pelo Unicentro para o projeto Hortas Urbanas. No episódio 1 vamos falar sobre a origem dos nossos alimentos. Quais são os métodos de produção de alimentos que mais favorecem a nossa saúde, o meio ambiente e também a sociedade? Como podemos observar nesse gráfico, os alimentos mais consumidos no mundo são as frutas, verduras, legumes e grãos. A maior parte desses alimentos são produzidos por meio do agronegócio. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre como esse agronegócio funciona, quais são os impactos que ele tem na nossa sociedade e também no meio ambiente. O agronegócio é a junção de inúmeras atividades e elas vão envolver de forma direta ou indiretamente toda uma cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Podemos apontar alguns dos principais problemas relacionados ao agronegócio. Entre 2000 e 2010, foram desmatados cerca de 236 mil km², quase o tamanho do estado de São Paulo, e isso ocorreu para a implantação de lavouras, e representa cerca de 65% do total do desmate nesse período. Segundo a FAO, o agronegócio foi responsável por quase 70% do desmatamento na América Latina. Podemos ver nesta imagem a área de desmatamento apenas entre julho de 2018 e agosto de 2019, colocando em risco a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Precisamos de políticas públicas que lutem contra o desmatamento e a queimada da Amazônia, protegendo este grande recurso natural. Outro impacto causado pelo agronegócio é a degradação do solo, e ele tem 4 principais motivos: a erosão, a salinização, a compactação e a poluição química. A erosão ocorre quando retira-se a cobertura vegetal de uma área. Ela vai perder a sua consistência, pois a água que antes era absorvida pelas raízes das árvores e das plantas passa a infiltrar, o que pode causar a instabilidade do solo e a erosão. A salinização ocorre quando há a baixa eficiência da irrigação e da drenagem nas regiões principalmente áridas e semiáridas, contribuindo para a aceleração do processo de salinização, tornando essas áreas improdutivas em um curto espaço de tempo. A compactação é um processo decorrente da manipulação intensiva, quando o solo perde a sua porosidade pelo adensamento das partículas. Na agricultura, a compactação do solo se dá pela influência das máquinas agrícolas, como os tratores e colheitadeiras, também como pelo pisoteio dos animais, diminuindo a movimentação da água pelo solo, criando uma camada muito densa onde a água não se filtra, ocasionando assim o excesso do líquido nas camadas superficiais, provocando a erosão. A contaminação química é mais evidente em razão da utilização dos insumos agrícolas como fertilizantes, inseticidas e herbicidas. A contaminação ocorre tanto no solo quanto nas águas, quando os fertilizantes e os agrotóxicos são conduzidos pelas águas das chuvas. Uma parte penetra no solo, que atinge o lençol freático e contamina o aquífero, e a outra parte é levada pela enxurrada até os mananciais, como os córregos, rios e lagos, que se encontram nas partes mais baixas do relevo. Devemos mencionar também a contaminação da água. Além de ser responsável por 70% da extração da água no mundo, a agricultura desempenha um papel fundamental na poluição desse recurso vital. O uso inadequado de defensivos agrícolas ameaça a qualidade de água no mundo inteiro. Essa contaminação ocorre com o despejo de produtos químicos, matéria orgânica, sedimentos, patógenos e outras substâncias nos nossos recursos hídricos. A maioria de testes no Brasil detecta a presença de agrotóxicos em nossa água. Foram detectados 86,3% de água contaminada. Outra contaminação gerada é a do ar. A maior parte da poluição vem da amônia. Essa substância é utilizada para fabricar fertilizantes e ela emana de campos muito adubados ou fertilizados e, em contato com o ar, se junta aos poluentes de combustão, que se dissipam com o vento e chegam às cidades. Essas partículas podem penetrar nos pulmões e causar doenças cardíacas e pulmonares. A maior parte dessas técnicas, como a utilização de máquinas, agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas, veio através da Revolução Verde.
um movimento pela modernização na agricultura, com o intuito de aumentar a produtividade. A partir deste momento, grande parte dos agricultores brasileiros passaram a utilizar estes produtos, pois entre as indústrias mais desenvolvidas nesse período, a indústria química se destaca e começa a buscar novos mercados para vender os seus produtos. Esta aclamada modernização fez com que pequenos produtores fossem expropriados, dando lugar aos moldes empresariais de organização de produção, garantindo assim a divisão desigual das terras continuasse a ser efetiva, aumentando ainda mais as diferenças. A Revolução Verde, após ser inserida na agricultura no Brasil, traz em seu seio inúmeras contradições. A promessa que eles tinham de mais emprego cai por terra, uma vez que as máquinas invadem o campo e a produção familiar diversificada passa a ser plantação de monocultura. O aumento da produção de alimentos para o mercado interno foi pequeno, uma vez que os grandes campos de uma só cultura destinavam-se à exportação. O êxodo rural, pautado no desemprego, facilitou a solidificação do latifúndio e o surgimento da periferia na zona urbana. Outro problema relacionado a esses métodos de produção é a mão de obra exploratória. O trabalho escravo é uma violação de direitos humanos que ainda persiste no Brasil, através do chamado trabalho escravo contemporâneo. Essa violação de direitos humanos não prende mais os indivíduos a correntes, mas compreende outros mecanismos que acometem a dignidade e a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de extrema exploração. A indústria agrícola é um dos principais meios de exploração do trabalhador na modernidade. Os indivíduos que vivem nessas condições análogas à escravidão geralmente trabalham em áreas rurais por mais de 12 horas por dia, em troca de dinheiro insuficiente para pagar alimentação e moradia, o que os deixa presos ao trabalho. Desde 1995, cerca de 40 mil homens e mulheres foram resgatados de situação de exploração análoga à escravidão. A maior incidência do trabalho escravo está no setor da agricultura. Este levantamento mostra também que a escravidão contemporânea começa cedo, através do trabalho infantil. Cerca de 92,6% dessas pessoas iniciam a vida profissional antes dos 16 anos. A idade média que começam a trabalhar é de 11 anos, sendo que aproximadamente 40% iniciaram antes dessa idade. Uma das principais características desse setor produtivo é a utilização de transgênicos, que são alimentos que são desenvolvidos de forma artificial, através de técnicas de transferência de genes entre organismos diferentes. Desta forma, é possível obter propriedades desejáveis, como resistência a pragas e à seca, mas muitos estudos relacionam os transgênicos a impactos em nossa saúde e no meio ambiente. E o Brasil ocupa o segundo lugar em área plantada com transgênicos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo conhecendo seus impactos, o Brasil bateu pelo 5º ano consecutivo o recorde de liberação de agrotóxicos e componentes industriais para a agricultura. Em 2020, foram 493 novos compostos químicos liberados. Deste total, 25 são consideradas moderadamente e extremamente tóxicas para a saúde humana pela Anvisa. Para o meio ambiente, a agência regulatória considerou 251 como produtos muito ou altamente perigosos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as principais doenças relacionadas à intoxicação por agrotóxicos são arritmias cardíacas, lesões renais, câncer, alergias respiratórias, doença de Parkinson, fibrose pulmonar, entre outras. Por meio do Programa de Análise de Agrotóxicos em Alimentos, a Anvisa identificou os produtos que apresentam os maiores níveis de contaminação. São eles o pimentão, o morango, o pepino, a alface e a cenoura. 28% deles apresentam componentes não autorizados ou em quantidade que excede o limite autorizado. 30% são agrotóxicos que já foram proibidos na Europa, pois os seus riscos à saúde são comprovados. A utilização de agrotóxicos vai gerando cada vez mais uma dependência em relação a eles, pois como não são respeitados os processos naturais da produção de alimentos, a utilização desses produtos químicos vai diminuindo a fertilidade do solo. Como consequência, o solo fica pobre em nutrientes e aumenta a necessidade de agrotóxicos e adubos químicos.
A degradação do meio ambiente apresenta consequências a longo prazo e o seu efeito talvez seja irreversível. Você já se imaginou tomando um galão de 5 litros de veneno? Provavelmente não, e nem precisa. Se você vive no Brasil, essa é a quantidade média de agrotóxicos que você consome todo ano. Os dados são alarmantes, e o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, já pediu a redução do uso de agrotóxicos no país. Um estudo chamado Dossiê Abrasco alerta que 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. Desses, 28% contêm substâncias não autorizadas. Mais da metade dos agrotóxicos usados hoje no Brasil são proibidos em países da União Europeia e nos Estados Unidos, e essas substâncias também estão presentes em alimentos processados que têm como ingredientes o trigo, o milho e a soja. Desde 2008, o Brasil ocupa o perigoso primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Nos últimos 10 anos, o mercado mundial desse setor cresceu 93%, mas no Brasil, esse crescimento foi de 190%, segundo dados divulgados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consumir alimentos orgânicos que não levam nenhum tipo de agrotóxicos é uma alternativa para se proteger, mas é um mercado ainda pouco acessível para a maioria da população. Os alimentos orgânicos são mais caros, pois são cultivados por pequenos produtores numa escala de produtividade muito menor do que a de grandes empresas, e também não estão disponíveis em todos os lugares. Uma alternativa para expandir a produção de alimentos orgânicos seria a doação de subsídios governamentais. Isso baixaria seu custo final, permitindo que mais gente se beneficie do consumo de alimentos livres de agrotóxicos. Mas ao mesmo tempo que o governo é parte da solução, é também parte do problema. Devemos lembrar que no Congresso Nacional existe algo chamado Bancada Ruralista. Trata-se de um grande e influente grupo de políticos ligados aos interesses do agronegócio, o principal consumidor de agrotóxicos no Brasil. A pressão da bancada ruralista pela manutenção dos seus interesses é tão forte que chegaram até mesmo a propor um projeto de lei que alteraria o nome de agrotóxico para produtos fitossanitários, na esperança de diminuir a impopularidade da palavra. O projeto foi arquivado por pressão popular, mas nos dá uma amostra de como esse grupo age e se organiza. Não existe uma solução concreta para esse problema e é um assunto que exige maior engajamento da sociedade civil. Mas tenha em mente, fique sempre atento ao que você come e em quem você vota. A agricultura orgânica é então uma alternativa que visa aproximar a produção agrícola com processos ecológicos naturais, não permite defensivos a não ser os naturais. Sendo assim, é o melhor para a saúde do agricultor, para o meio ambiente de forma geral e para a nossa segurança alimentar. Mas o que é segurança alimentar? Segundo a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito nosso a ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural, sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Ter segurança alimentar é então quando todas as pessoas em todos os momentos têm acesso físico, social, econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que atendam às necessidades dietéticas e à preferência alimentar para uma vida ativa e saudável. A natureza multidimensional da segurança alimentar inclui a disponibilidade, que são alimentos suficientes, de qualidade apropriada, fornecidos por meio da produção ou insumos domésticos, o acesso, que é o acesso dos indivíduos a recursos adequados para a aquisição de alimentos adequados para uma dieta nutritiva, direitos, que são definidos com um conjunto de todos os pacotes de mercadorias sobre quais uma pessoa pode estabelecer o comando, todos os arranjos jurídicos, políticos, econômico e social de uma comunidade em que ele vive.
A estabilidade alimentar diz a respeito da população, família ou indivíduo ter acesso à alimentação adequado em todos os momentos, não podendo arriscar perder esse acesso como consequência de choques repentinos, como uma crise econômica ou climática. A utilização de alimentos diz respeito a uma dieta adequada, água potável, saneamento e cuidados com a saúde para alcançar um estado de bem-estar nutricional, onde todas as necessidades fisiológicas sejam atendidas. Esta é uma das pautas da agricultura orgânica, que é uma forma de produção agrícola que não utiliza agrotóxicos, fertilizantes e adubos com elementos químicos que possam danificar o solo, o meio ambiente e potencialmente a saúde das pessoas. Na Lei da Agricultura Orgânica, a definição encontrada é: considera-se sistema orgânico de produção agropecuário todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. Hoje em dia, a agricultura orgânica não existe de forma isolada, ela está inserida em um conceito maior, a agroecologia, que envolve não só as questões exclusivas do cultivo, mas também aspectos sociais, como interação entre pessoas, culturas, solos e animais, tecnologias adaptadas, agricultura de baixa renda e perspectiva de trabalhar também a paisagem. Mas, infelizmente, a produção orgânica existe em apenas 22,5% dos municípios. E apenas uma pequena parcela consome esse tipo de produto. Precisamos incentivar cada vez mais esse método de produção. Quando a gente fala da questão da agricultura no Brasil, a gente tem dados que fazem com que o agronegócio brasileiro seja um setor moderno, eficiente e competitivo nesse cenário internacional. Ele possui 22% das terras agriculturáveis do mundo e conta com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce do planeta. Isso tudo faz com que o Brasil se situe no contexto mundial atual como o celeiro mundial em termos de agronegócio. Aqui a gente vai falar da questão dos impactos do agronegócio na economia nacional. As exportações elas são grandes responsáveis pela economia do país. Aqui a gente pode ver que a maior porcentagem onde o Brasil exporta é para a China, seguindo da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Bangladesh, a Turquia, Hong Kong, Tailândia, Arábia Saudita, Indonésia e 26% é de outros países. Então essa foi a participação por país das exportações do agronegócio do Brasil entre janeiro e abril de 2020. Aqui a gente vê a questão do PIB do agronegócio 2019 e 2020. E mostra que o PIB cresceu 0,36% em abril e a menor taxa de crescimento do quadrimestre, já refletindo os impactos econômicos das medidas de distanciamento social. Ainda assim, no acumulado de janeiro e abril de 2020, o crescimento do PIB do agronegócio foi de 3,78% referente ao mesmo período de 2019. Aqui a gente vê a questão dos empregos no país, que o agronegócio em 2015 ele empregava 19 milhões de trabalhadores e no ano seguinte gerou mais 75 mil empregos frente ao aumento do desemprego no Brasil, que no mesmo período extinguiu mais de 683 posições. A produtividade média do trabalhador em 2009 foi de 9 mil no setor primário do agronegócio. Os insumos no agronegócio, a gente tem fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas, rações, e o agronegócio movimentou muitos insumos, e cabe aos produtores continuarem a fazer o uso consciente e utilizá-los com eficiência. Fomentamos que todo produtor adote tecnologias e faça investimentos.
Quando a gente fala sobre as regiões geográficas com maior concentração, a gente sabe que a atividade agrícola brasileira ela engloba todo o território nacional sem exceção. As regiões centro-oeste, sul e sudeste são os polos mais desenvolvidos em termos de agronegócio no Brasil. A gente pode ver aqui pelo mapa que essa região amarela aqui ela é a principal região agropecuária do país, de agropecuária diversificada, alta produtividade, responsável por grande parte da quantidade produzida no país, e agropecuária com altas rendas. No entanto, as regiões norte e nordeste elas vêm apresentando crescimento significativo nos últimos anos. A região centro-oeste ela concentra uma das culturas temporárias do agronegócio e a produção animal como destaque para o gado bovino. Nas entidades governamentais referente ao agronegócio, o país conta com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Companhia Nacional de Abastecimento e Confederação Nacional da Agricultura. Nos incentivos federais, a gente tem o crédito de custeio e comercialização, crédito de investimento, linhas de investimento do programa MAP-BNDES, Moderfrota, Moderagro, Moderinfra, Prodecop, cooperativas, Proderago, Prodefruta, Propflora, florestas, armazenagem prioritária, certificado de recebíveis do agronegócio, certificados de depósito agropecuário, contrato de opção de venda de produto agrícola pelo setor privado, contratos de opção de comprados estoques públicos, aquisição do governo federal, empréstimo do governo federal, linha especial de crédito à comercialização, LEC, contrato de opção de venda, recompra ou repasse de contrato de opção de venda, prêmio e valor de escoamento do produto, cédula do produto rural, notas promissórias e duplicatas rurais, preços mínimos de garantia. Agora a gente vai passar um vídeo que fala um pouco mais sobre a questão do agronegócio. A roupa que você veste, a comida que você come e esse sofá que você está sentado é agronegócio. E hoje eu vou falar os 5 principais pilares dessa atividade. O primeiro deles é o insumo da produção. São os materiais básicos como semente e também a pesquisa tecnológica. Em seguida temos a produção de fato, que seria o cultivo das plantas ou a criação dos animais, por exemplo. E o terceiro pilar é a agroindústria, é a transformação da matéria-prima num produto de alto valor agregado. E o quarto pilar é a logística, que seria a distribuição, a armazenagem e transporte dos bens agropecuários. E o quinto pilar é você, o cliente final. Como eu falei para vocês, o agronegócio é tudo. Então vamos batalhar, vamos lutar para valorizar a nossa atividade. Viva o agronegócio! Obrigado e a gente se vê na próxima. Agora a gente vai falar sobre os principais produtos do agronegócio, que no geral a produção agrícola ela tem os seus principais produtos divididos em 4 ramos, que são os alimentos, os biocombustíveis, o têxtil e a madeira. E a gente vai falar um por um agora. Os alimentos é o que abrange toda a produção alimentícia advinda de produção rural, como folhas, verduras e legumes, produção de grãos, frigoríficos, fabricação de embutidos, gado de corte, produção de leite, etc. No setor de biocombustíveis, são cultivadas as plantas que posteriormente podem se transformar em combustíveis orgânicos. Vide como exemplo o uso da cana-de-açúcar na produção do etanol. O setor têxtil é onde os bens agrícolas e pecuários são transformados em peças de vestuário, como roupas, calçados e outros. Um exemplo de bem agrícola usado nesse ramo é o algodão, e o exemplo de um bem pecuário está na criação das ovelhas para o uso da lã. No setor da madeira é onde se encontra a exploração do solo para o cultivo de árvores,
que posteriormente podem vir a virar insumos para outras indústrias, como no uso das seringueiras para a fabricação da borracha, madeira para a construção civil, entre outros. A gente vê que nos impactos ambientais, ao final de 2018, a participação do agronegócio no PIB brasileiro, o desmatamento é a maior consequência do avanço do agronegócio brasileiro. O Cerrado já perdeu 50% de sua área e é o bioma mais ameaçado de todo o continente americano. A Mata Atlântica já perdeu mais de 70% de seus mamíferos. Apesar da sustentabilidade ser o maior desafio atual para o agronegócio, no entanto, o Brasil não anda apresentando avanços, pelo contrário, vem regredindo. No mês de junho de 2019, o desmatamento da Amazônia foi de 88% maior em relação ao mês do ano passado, sendo a pecuária responsável por 65% do desmatamento desse bioma. Em algumas declarações recentes, o governo se posicionou dizendo que as áreas protegidas dificultam o progresso do país e que elas serão reduzidas. Degradação e contaminação do solo. As práticas de cultivo inadequadas, o uso recorrente de maquinário agrícola e falta de uma rotatividade de culturas acaba esgotando os nutrientes do solo e o tornando improdutivo, fato que causa danos para os próprios ruralistas. Além disso, o Brasil é o país que mais faz uso de agrotóxicos no mundo, e o uso abundante deles contamina o solo e acaba atingindo os lençóis freáticos. Esgotamento de mananciais. Em todo o processo de produção agrícola se usa muita água. Para se ter uma noção, para 1 kg de carne bovina são gastos pouco mais de 15 milhões de litros de água, e em um estudo feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, estima-se que o consumo de água no Brasil aumente 24% até 2030, com o agronegócio puxando essa estatística. A reforma agrária é um termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, agrária ou de terra, em um estado. A reforma agrária visa em sua essência a uma distribuição fundiária mais justa, que contemple os agricultores menores e menos poderosos, que em geral praticam a agricultura e a pecuária familiar. Aqui a gente vê a imagem do quilombo Cafundó. Atualmente esse quilombo ele conta com 32 famílias, totalizando 104 pessoas. Ele é localizado no município de Salto do Pirapora, em São Paulo, e é destaque em produção de alimentos orgânicos. Tudo ali é cultivado sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos, aditivos sintéticos, antibióticos, hormônios e nem técnicas de engenharia alimentar. Um dos destaques da comunidade de Cafundó é a produtora rural Lucimara Rosa de Aguiar, que participou da comercialização de cestas básicas do governo de São Paulo. Foi conduzida pela Fundação ITESP, que doou 10 mil cestas básicas para o atendimento à população em estado de vulnerabilidade social em função da pandemia. O que são hortas urbanas? Uma horta urbana é uma espécie de agricultura realizada nas cidades. Ela pode ser cultivada em espaços coletivos, que são as chamadas hortas comunitárias, bem como em espaços domésticos, que são aquelas realizadas em casas e apartamentos. Ela pode ocupar tanto pequenos quanto grandes espaços, pode ser plantada tanto verticalmente, como por exemplo em um terreno grande, quanto horizontalmente, tendo a utilização de vasos, de garrafas PETs, de canos, de latas e outros materiais. Quando a gente fala em horta comunitária, ela é mais inserida na cidade, geralmente. Ela pode ser feita em parques, em praças, terrenos abandonados. Até nessa própria imagem, a gente vê uma horta comunitária sendo feita no terraço de um prédio. E um dos seus principais objetivos dessas hortas urbanas são de levar à mesa das pessoas uma alimentação mais orgânica. E mais pra frente a gente vai falar de outros tipos de hortas, seus benefícios e outros itens. Inclusive, de acordo com o Sebrae, os consumidores estão mais exigentes e os produtores rurais que investem na agricultura orgânica e natural têm alcançado um bom crescimento e lucratividade. E hoje há uma grande preocupação com a alimentação saudável.
e melhor ainda se ela tiver um baixo impacto ambiental, ou seja, é o caso da agricultura urbana. Ela vem trazendo benefícios tanto para a saúde da população quanto para a saúde do meio ambiente. E ressaltando a necessidade da priorização das políticas públicas sustentáveis, um ponto de partida para criar cidades mais verdes é reconhecer e integrar às políticas públicas e planejamento urbano muitas das soluções criativas. Como exemplo, a gente tem as cidades de Hong Kong, Brooklyn, Berlim e tantas outras que elas têm adotado essa prática da criação de hortas urbanas em espaços públicos. Terraço de prédio, num pátio, numa praça, numa outra praça onde foi utilizado um veículo abandonado para a realização dessa horta. Aqui a gente vai falar sobre os principais tipos de horta, que tem a horta domiciliar ou urbana, que é o menor tipo de horta existente. Ela é cultivada em áreas bem mais reduzidas, como canteiros, em casas ou em varandas de apartamentos. Tem a horta caseira, que é um pouco maior. Elas são cultivadas em quintais maiores, fundos de casas, sítios, chácaras ou outros lugares. E tem a horta comercial ou industrial. Essa horta comercial, ela tem o intuito de ganhar dinheiro vendendo o que produz, já que o mercado orgânico está em grande expansão. A diferença entre a horta urbana comunitária é que ela vem onde você encontra um terreno e tem uma burocracia por trás, né, para você conseguir plantar ali. Se o terreno não for seu, se for da prefeitura, se for um terreno abandonado, se for terreno de alguém, há várias burocracia por trás. Você tem, por exemplo, que pedir autorização para o proprietário, tem que realizar a limpeza do local, tem que verificar se o local recebe o sol e tem acesso à água, você tem que pensar na fertilidade do solo, tem que escolher e organizar a disposição dos canteiros, vasos e suportes, e por último escolher os vegetais para o plantio. Essa é a burocracia necessária para você criar uma horta, né? No caso, a horta urbana comunitária, que é feita em locais maiores. Já a horta urbana doméstica é muito mais simples. É onde você vai usar a sua criatividade para desenvolver na sua própria casa ou pátio e até mesmo seu apartamento. Aquilo que você julga necessário para a sua horta, mesmo que seja em um espaço bem menor. E nessas hortas, vários alimentos são possíveis de serem plantados. Tem alface, beterraba, a couve-flor, tem o repolho, cenoura e até outros alimentos podem ser plantados diretamente no canteiro dessas hortas. Então ela é grande oportunidade para quem quer uma alimentação mais orgânica e mais saudável, né? E agora a gente vai mostrar um vídeo falando um pouco mais sobre essas hortas. Aqui a gente vai falar de algumas das hortas no Brasil. Então é o projeto Hortas Cariocas na comunidade do Rio de Janeiro, o projeto Hortelões Urbanos em São Paulo, o projeto Germinar, hortas comunitárias em Santa Catarina, horta urbana na cobertura do Shopping Eldorado em São Paulo e horta comunitária do Cosme Velho em Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre os benefícios da horta urbana, a gente tem inúmeros, mas a gente pode citar alguns aqui no exemplo. Redução do desperdício dos alimentos, a diminuição no consumo de industrializados, a aproximação do ambiente urbano com a natureza, a preservação da natureza e a melhor qualidade do ar, a incentivação na adesão de sistemas de energia limpa ou até o reaproveitamento da água da chuva, o cultivo em terrenos desocupados, o qual proporciona beleza estética às cidades e até mesmo, consequentemente, ele acaba evitando alagamentos. Quando a gente vai pesquisar sobre hortas urbanas na internet ou até mesmo o que plantar em cada época do ano, a gente encontra vários exemplos. Esse CHASC, Hortas Urbanas, ele é um projeto que realiza oficinas e cursos voltados às práticas do faça você mesmo, o qual incentiva a população a plantar o próprio alimento. Como você pode ver aqui, tem o alimento que pode ser plantado, a semeadura,
a distância que fica um alimento do outro, a luz solar que ele deve receber, quando que vai ser a colheita após o plantio, e tem até dicas. Quando você entra no site, você coloca lá a região e tal, e lá aparece a estação do ano que você se encontra e as plantas que dão nessa época do ano e na sua região. Então é uma interação bacana, e para quem tiver interesse em dar uma olhada e quiser plantar, é de grande ajuda. Esse Cultivar Energia Hortas Comunitárias, ele é um programa corporativo que consiste na viabilização de hortas comunitárias em imóveis sob linhas de energia da Copel. Ele tem parceria com prefeituras municipais e que promove a substituição dessas áreas subutilizadas por áreas verdes e produtivas. Ele é um programa convergente às políticas públicas municipais de agricultura urbana e também contribui com a ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um dos objetivos que eles citam são o ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, e o ODS 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Esse programa ele ainda fortalece um diálogo entre os órgãos, né, e ampliando na busca para soluções sustentáveis para as cidades. Então a Copel veio e trouxe esse programa que foi de grande valia para a população de alguns lugares. Aqui a gente tem como exemplo a representação de um mapa da zona urbana da cidade de Maringá, que fica na região norte do estado do Paraná. Esse mapa ele apresenta a localização das hortas comunitárias na cidade, e a gente pode ver a legenda aqui, a localização dessas hortas. Em laranja nós temos a horta do Conjunto Atlanta, Itatiaia. Em vermelho nós temos a horta do Conjunto Ney Braga. Em verde nós temos a horta do Conjunto Guaiapó. Em rosa nós temos a horta do Jardim Olímpico. E em azul a horta do Jardim Aurora. Então a gente pode ver que essas hortas estão distribuídas em alguns pontos da cidade, o qual foi o objetivo de estudo do autor. E aqui nessa tabela a gente vê os dados históricos e geográficos dessas hortas comunitárias, lá na cidade de Maringá. A gente pode ver o nome da horta, a localização das coordenadas, o endereço, a data da inauguração e o número de famílias que trabalham nessas hortas. Esses dados o autor ele conseguiu através de entrevistas, visitas e a aplicação de questionários. Então esse foi um exemplo desde a localização até os dados dessas hortas. Aqui a gente tem os 10 passos para uma horta comunitária. Primeiro, a gente vai encontrar um espaço, que pode ser uma praça, um quintal e um telhado. Lembrando que, dependendo do local que você for escolher, vai ter um processo por trás. Se o terreno for baldio, você precisa descobrir de quem é o dono, se tiver dono, conversar com ele. Se for em uma praça ou local público, provavelmente você precisará de autorização da prefeitura. E se for em quintal ou telhado, que o terreno seja seu ou de algum conhecido que tenha essa autoridade, vai ficar bem mais fácil. Segundo passo, você vai conversar com as pessoas. Você vai visitar as hortas que já existem e vai conversar com quem já planta, para você ter uma ideia, né, ter uma noção assim do que é o processo, de como que ele acontece e tudo mais. Então você vai usar essa segunda etapa para você tirar suas possíveis dúvidas no momento. Terceiro passo, entenda o porquê. Seja curioso. Busque conhecer diferentes plantas e como elas interagem entre si. Como eu disse anteriormente, se a gente procurar essas coisas na internet, a gente acha rios de informações. Então, buscar e analisar, saber como que o tempo que elas levam para crescer, como que é realizado o plantio, como que é realizada a colheita, há inúmeros exemplos. Quarto passo, use mapas. Desenhe sua horta e imagine como gostaria que ela fosse. Aí é onde você vai usar a tua criatividade. Como que você quer que a sua horta seja? Você quer que ela seja uma horta vertical,
Você quer usar pneu, garrafa PET, canos? Você quer que ela seja horizontal? Qual o espaço do terreno que você tem para usar? O que você quer plantar? Como que você vai dividir esses alimentos em cada espaço da sua horta? Quinto passo, mão na massa. Chame um mutirão de gente que quer trabalhar, colocar a mão na terra e conhecer novas pessoas. Aí, a horta comunitária, ela é de grande valia a ajuda das outras pessoas. Então, se antes de você começar, você conversar com pessoas que já tenham um interesse nela, vai ficar muito mais fácil. Sexto passo, e um dos principais, cuide da sua horta. Ela precisará ser regada, receber atenção periódica, ser adubada e manejada a cada mês. Então a horta ela precisa de um cuidado maior, principalmente no começo, quando a planta começa a germinar, começa a crescer. Por isso é interessante essa curiosidade e essa questão de pesquisar sobre a origem de cada alimento ali, o tempo que ele leva para crescer, quanto tempo que precisa ser regado, a quantidade de luz solar que ele precisa, se ele talvez fica numa estufa ou não, entre tantos outros pontos. Sétimo passo, dê tempo ao tempo. Entenda e interaja com sua horta, cada coisa terá o seu tempo para crescer. Oitavo, escreva o que você fez. Faça um blog, um diário de plantio ou anote no caderno. Aqui é onde você vai registrar as informações que você tem. Se você pesquisar na internet, você vai achar blogs, vai achar perfis de Facebook, vai achar páginas, vai achar vários itens onde aparecem as pessoas que têm essas hortas comunitárias e descrevem sobre elas. Celebre a abundância. Passo 9. Festeje suas conquistas com todos aqueles que ajudaram no processo. Então, quando a horta começar a trazer os seus benefícios, os seus rendimentos e tudo mais, vocês vão comemorar, né? Que isso é de grande ajuda, que mostra que todo o esforço que você teve até aqui valeu a pena. E divirta-se, aproveite, experimente e seja ousado. Então, use criatividade, use os seus recursos, invente, procure, pesquise, converse e sejam curiosos. Vivam as hortas comunitárias de formas intensas e mostrem que é sim possível ter uma boa alimentação e diminuir ainda mais o uso de alimentos industrializados e o uso de agrotóxicos.